אשת אשת חיל ממצא Boa noite, Shavua Tov, tudo bem, gente? Mais um tema. Esse tema não vai ser um tema de divórcio, né? Esse é um tema que é o casamento judaico. E essa aula eu preparei com muito carinho, com muita kedushá, Bezat Hashem, para quem está solteiro e quem esse ano que começou alguns meses agora, que a gente possa ter só notícias boas, né? E é essa que é a grande berahá que eu passo para vocês, tá? Que esse estudo possa, de fato, ser um incentivo para aquelas pessoas que estão solteiras, Bezat Hashem, possam ter alegrias e arrumar um companheiro ou uma companheira. Sem demanda, sem mais encheção, eu só queria para dizer que todo mundo que está assistindo esse shiur, que está sendo gravado no YouTube, parabéns a vocês, tá? E já tivemos, há 5 dias atrás, mais de 100 visualizações daquele tema de divórcio, de gueto. E dando continuidade, eu queria pedir para vocês, que ainda são inscritos no canal, que se inscrevam, que curtam e compartilhem, né? Para que as pessoas possam estudar a Torá, né? Esse é um tema que é bem rico, tira muito tempo estudando, abrindo livros. Então, o melhor pagamento que vocês podem fazer para mim é fazendo essa informação, passando mais Torá para as pessoas, tá bom? Como eu falei semana passada, a gente falou sobre o divórcio em hebraico é get, né? E agora eu quero começar a falar sobre o casamento. O casamento em si, seus costumes, as suas leis, os seus ritos, e a gente vai viajar em tudo isso, pincelar, tá? Mas, inicialmente, eu queria falar que a palavra casamento, em hebraico, é kedushim. Kedushim, santificação. É muito importante entender essa percepção judaica, porque em outras religiões, o casamento, principalmente nas religiões cristãs, o casamento vem que não é bom que o homem fique sozinho, né? Porque ele não vai se controlar sexualmente. Então, é preciso, a solução final é o casamento. Mas, conforme esse entendimento, se a gente for ver nessa mesma linha de raciocínio, então não é bom casar, né? No judaísmo é ao revés. No judaísmo, o ato de santidade é o casamento. Tá? No casamento, é o ato mais santo. E a gente aprende de onde isso? Nas perashiot passadas, né, que a gente estudou, quem está acompanhando, viu que Yehudá, né, ele pecou, né, porque ele viu que o pai dele, Yaakov, estava sofrendo, né, sentou de luto para o Yosef. O que Yehudá fez? Casou. Né? A gente vai ver que ele casou. E aí, a pergunta clássica, como é que alguém vai casar quando o seu pai está de luto? Né? Então, Yaakov Avinu, ele vai entender uma coisa, que o pecado dele era tão grande que só limpava quando ele começasse uma nova vida. E quando você começa uma nova vida? Quando você casa. Né? Você chega ao ponto de ser o casamento como se fosse o Yom Kippur, o dia do perdão, né? Que vai abonar essa situação. E aí vai trazer um conceito muito importante no judaísmo, que começa com Yehudá. Né? E não é à toa que a gente descende da tribo de Yehudá. E esse conceito quem vai trazer é Yehudá, que se chama Teshuvá, retorno, arrependimento. Então, se a pessoa quer começar um Daf Hadash, uma página nova, e quer fazer uma situação muito boa, é o Kedushim, o casamento. É uma das coisas que vai fazer a pessoa ser abonada de uma verá, de um pecado. E aí ela vai se santificar, tá? Então, tanto que quando um noivo ou uma noiva, né, eles jejuam
na véspera do casamento, acho que desde o amanhecer até o ato do casamento, e aí, depois da rupá, né, ele vai abençoar, tanto o noivo vai abençoar os seus amigos, e a noiva vai abençoar as suas amigas. Curiosidade à parte, né, eu fiz alguns meses lá em Portugal um vídeo sobre casamentos, e tá no top 3, o pessoal gosta muito, está assistindo muito. Se vocês quiserem ver mais como é que é o passo a passo do casamento, vocês vão lá, e a gente vai falar nessa aula, mas vai ser mais interessante vocês também verem os vídeos do passado. Como eu falei, casamento em hebraico é Kiddushin, né? Como é que a gente geralmente fala aqui em Israel? Rupá, casamento. Casamento rupá é a cabana que a gente vai ficar entre quatro homens segurando, né? Rupá ve Kedushim. Rupá ve Kedushim. Vamos tentar falar junto essa palavra? Santificação, a cabana e a santificação. Rupá ve Kedushim. Tá? Aí a gente vai casar numa rupá, e ali debaixo da rupá vai ser santificado. Então, quando você vai para um casamento, você vai falar, eu vou para uma rupá, eu vou para um casamento. Tá? Como é muito importante o casamento, né? No judaísmo e em outras religiões também, que é a base da sociedade, o casamento, eu vou me concentrar mais nos costumes e em textos da Guemará, do Shulchan Aruch, os Midrashins, e vocês vão gostar muito, porque vocês vão entender de uma forma como a Kedushá, a santidade do casamento, e aí vocês vão ter mecanismos para ver que a coisa é muito séria, tá? No judaísmo em si, sinagoga, rabino, incluindo o Rabino Abraão, tudo festa hebraica, qualquer coisa, escola, tudo isso é secundário. A ideia de manter uma família é o núcleo da sociedade judaica. É interessante, e vamos mencionar um fato histórico. Quando os romanos eles entraram em Jerusalém, eles vieram aqui na terra de Israel, eles vieram para quê? Para destruir, né, conquistar e destruir o templo de Jerusalém, lá em Jerusalém. Eles pensavam que se destruísse o templo de Jerusalém, eles estariam destruindo o judaísmo e a base da Torá. Eles iam acabar, porque era assim nas outras religiões. As religiões elas se mantinham através de um templo, de um local onde as pessoas iam ali trazer os seus sacrifícios. E o judaísmo, por hora, no passado, era assim. Os romanos viam que os judeus subiam 3 vezes ao ano, Shelosh Regaim, as três peregrinações. Eles faziam diariamente o korbanot, os sacrifícios. Shacharit, Minha e Avit, os sacrifícios no templo. E eles viam, os romanos, que ali era a base central do judaísmo. Então, nada mais fácil, e nada, não só os romanos, mas como os babilônicos e todos os povos que assim tentaram destruir os gregos, eles sempre viam o templo de Jerusalém como o centro vital. E não está errado, é a verdade. Mas erra todos esses povos. Porque o centro, né, como a gente vai ver, o Talmud ele vai trazer essa explicação, que não é eu. O Talmud fala de uma alegoria que fala a mesa de Israel e o povo está sentado, ou seja, o templo seria como uma mesa e o povo de Israel estaria sentado e comendo e bebendo como se fosse no seu altar, né?
Só que essa alegoria só ia se manter, de fato, quando houvesse um matrimônio. A família, como eu falei há pouco, é um núcleo central da vida judaica. E é muito importante. Existe uma lei no Shulchan Aruch. Interessante que o Shulchan Aruch ele vai trazer uma coisa bem interessante. Se existe uma comunidade, judeus, vamos dizer assim, judeu que saiu da Babilônia e foi para a Espanha. E ele chega lá, o que ele deve fazer primeiro? Qual é a primeira coisa que o judeu deve fazer? Construir uma sinagoga? Não. Se ele tem dinheiro para construir uma sinagoga ou um mikveh, o que aquela comunidade tinha que fazer primeiro? Construir um mikveh. Construir um mikveh. Em vez de construir a sinagoga. Sinagoga, você arruma uma sala, bota o Aron HaKodesh, o armário, bota o Sefer Torah e vai fazendo a reza ali. Depois, no decorrer do tempo, se constrói. Mas o que é mais importante, conforme o Shulchan Aruch fala, que é mais importante construir um mikveh, um banho ritual, para purificar o local, para que a mulher possa, depois do período menstrual, se purificar e poder ter relação com seu esposo. Olha que detalhe bem interessante que o Shulchan Aruch vai trazer para a gente, que quando a gente se santifica, a gente vai ter conexão física e espiritual. E isso vai trazer a Shekhinah, a presença de Deus, para aquela família, para o centro daquela família. Né? Então, é bem interessante a gente entender desse ponto que aí está o papel do mikveh. Numa outra oportunidade, a gente vai estar um ciclo judaico, esse ciclo é tão grande. Vamos falar mais do mikveh, vamos falar muitas coisas com muita alegria, tá? Mas a gente concentra nesse show de casamento, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito, porque quando eu escrevi essa aula, eu chegava a me emocionar, porque é realmente um ato de techuvá, um ato de retorno, construir uma casa. Tá? Sair da tua parentela, da tua família e construir uma casa. O nome de uma sinagoga, o nome do templo quer dizer Beit HaMikdash. Né? O que seria Beit HaMikdash? O templo sagrado, né? Seria a tradução ao pé da letra, não ao pé da letra, mas é o nome que a gente conhece. Mas ao pé da letra, a casa sagrada. Quando os romanos eles destruíram o templo sagrado, né, eles roubaram os utensílios do templo e venderam e construíram. Né, e eu tive várias vezes lá em Roma e vi várias vezes o Coliseu. Tá? E aquele estádio, aquela arena de guerra, foi construída para valorizar o que eles tinham, a cultura deles, que era a violência, o esporte, a morte. Isso era o perfil de Roma. Né? E aí a gente vai fazer uma comparação. Quando um povo ele investe o seu dinheiro, as suas riquezas em algo que é para violência ou algo banal, a gente vê que esse povo vai se perder. Am Israel, o povo de Israel, o que ele vai fazer? Ele vai construir no meio da... E Roma construiu. Eles construíram onde? O Coliseu? No centro de Roma. Para mostrar que é um símbolo de Roma. A violência, a conquista e a força. O povo judeu não. O povo judeu constrói um templo, o Beit HaMikdash, no centro do seu país, na sua cidade mais importante, que chama Jerusalém. Então, vocês vão ver uma comparação dos dois povos.
a Kedushá e a não Kedushá, não ter Kedushá. A santidade e não ter santidade. Então, dentro da casa, dentro do templo, o que tinha lá? Tinha uma mesa, né? E lá a mesa que tinha, guardava os pães, tinha a menorá, né? Que iluminava, tinha ao redor, né, janelas, a cortina. E o que tinha depois da cortina? O Kodesh HaKodashim, os santos dos santos. Isso é tudo um simbolismo. Porque o que a Kadosh Baruch Hu queria para Am Israel, para o povo de Israel, é que a casa de um judeu, ele teria que ter uma mesa. Então, é muito importante, quando vocês estão sentados na mesa, seja em Shabbat ou no dia da semana, que fale livre Torá. Fale coisas da Torá. Evitem discussões na mesa. A mesa é o lugar mais sagrado, porque simboliza o altar. A mesa dos sacrifícios, onde a gente trazia, era o lugar mais sagrado. Então, a mesa de Shabat, a mesa da casa, fica no local central da casa. Então, a gente vai ver que todos esses elementos, a gente vai ver que quem passa Shabat, quem cuida de Shabat, vai ver a Kedushá. Olha aí, Kedushim, a santificação. E por isso, os romanos falharam, e os outros povos falharam. Porque eles pensaram, por hora, que iam destruir o templo e acabar com o povo de Israel, com a sua cultura. Não. Fomos para Roma, depois fomos para Galut, da Galut, sempre mantendo a santidade. Tá? E eu achei tão bonito confesso que quando você tem a família ao redor da mesa, os amigos, né, os parentes, a gente consegue isso em Shabat. Quem consegue viver Shabat, a santidade de Shabat, a gente vê que como começa a se elevar. Né? E eu vou contar para vocês, né, que estão aí assistindo, um Midrash. Abraão Avinu, ele vai visitar seu filho Ismael. É um Midrash, um conto. E ele chega, depois de andar muito num deserto, com camelo, ele vai chegar aonde Ismael vivia. Chegou lá. Ismael não estava só a mulher de Ismael. E ela não quis nem receber Abraão Avinu. Ele chegou, olha, eu sou o pai de Ismael, sou Abraão. Eu vim visitar meu filho, que eu estou com saudade dele. E aí ela faz o seguinte, olha, ele não está, ele saiu. Aí ele disse, mas há um costume, né? Abraão Avinu, ele era uma pessoa que era o costume dele receber as pessoas na casa. Então, filho de peixe, peixinho, Então, Abraão Avinu ensinou essa qualidade para Ismael. Tanto que você vai a uma casa de uma família árabe ou uma família muçulmana, a primeira coisa que eles vão fazer é te receber na casa. Eles vão trazer comida, tem costumes até de antigamente, de lavar os pés, as mãos, para que você se sinta o costume de Abraão Avinu. Então, essa mulher disse, não, ele não está, vai embora. Abraão Avinu ficou chocado. Ele ficou dizendo, eu não estou acreditando. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Eu ensinei meu filho, e Abraão Avinu ficou preocupado com o filho dele. Então, ele falou para a esposa de Ismael, olha, faz um favor para mim, entrega uma mensagem para mim, para o meu filho, já que eu não pude ver ele. Diz que a coluna da cabana dele, do meio, está quebrada. Ela não está conseguindo se manter. Ela disse, tudo bem. E ela foi embora. E ele foi embora. Quando Ismael chegou, ela disse, olha, teu pai veio aí. Cadê ele? Não, ele foi embora. Foi embora. Mas, poxa, meu pai, faz tanto tempo que eu não vejo. Não, ele foi embora. Mas, olha, ele falou uma coisa, que a coluna da cabana tá com defeito.
Eu não vejo esse defeito, a mulher falou para Ismael, mas teu pai mandou falar isso. Sabe o que aconteceu depois? Ismael se separou dessa mulher. Porque Ismael entendeu a mensagem de Abraão Avinu. Se a coluna do meio, que é da cabana dele, da casa dele, está com defeito, então acabou. Não existe sustentabilidade, não existe shalom, vai ter problema. Então, ficou esse costume que Abraão Avinu falou, é o Midrash, eu achei tão interessante, e eu quis trazer isso aqui para vocês. Tá? A casa verdadeira é a mulher. Tanto que, em hebraico, a gente fala Beit Yaakov. Essa expressão Beit Yaakov, ela é usada para as mulheres. Tanto que tem tantos midrashot, seja no Egito, seja na Tunísia, no Marrocos ou na Europa, onde eu via muitas midrashot, era sempre com o nome Beit Yaakov. É lá que funcionavam os seminários das mulheres. Porque a casa é a mulher. A mulher é a casa. Esse é o papel da mulher. O homem ele pode até ser da porta para fora chefe, mandar, ser o poderoso, mas chegar na casa dele, quem manda é a mulher. Não numa forma machista ou numa forma que feminista de submissão. Não. A mulher é que constrói uma casa e constrói o casamento. Então, é muito importante ter esse conceito, tá? Que o homem ele tem as obrigações e as mulheres também têm sua obrigação. E a obrigação é a casa. Não é que ela vai ser a dona da casa. Erronicamente, a gente passou gerações e gerações achando que a mulher tinha que cuidar da casa, tinha que limpar a casa, tinha que cuidar dos filhos, tinha que fazer tudo e achar que a mulher não trabalhava. Esse conceito é errado. Conversando com o meu rabino, e no caminho de Gush Etzion para Jerusalém, e ele falou para mim uma frase que eu não esqueci. Ele falou, olha, minha mulher tem razão. Minha mulher, ela é assim, assado, mas ela tem razão. É o jeito dela, mas ela tem razão. Ela consegue ver coisas que eu não consigo ver. E eu fico em paz quando a minha mulher toma as decisões sábias, porque eu sei que ela é uma mulher que tem Irat Shammai, temor aos céus. Bem interessante isso. Agora eu quero voltar à questão do matrimônio, do casamento. O Kiddushin é o ponto mais alto. O ponto mais alto de vista teológico do judaísmo. Não existe no judaísmo o conceito de pecado original. Tá? Não existe. Em outras palavras, o sexo não é pecado. Tá? Rabino, cuidado. Não existe isso. Em outras religiões, sim, o sexo é pecado. Mas no judaísmo, o sexo não é pecado. O sexo, ele é o sexo santificado, segundo as ordens corretas, através de Rupá e Kedushim. A partir do momento que passou por uma cabana, debaixo de uma cabana, eu não consigo imaginar outro nome em português, tá? Você passa casa por embaixo dela, e Kedushim, de santificação. Esse casal está unido, está permitido, né? E absolutamente eles se tornam um corpo só, e aí está permitido ter relações sexuais. Porque ele adquiriu aquela esposa. Ele pegou Rabino, aquela esposa. uma pergunta. Só um minuto, quem está falando? É o Eric. Eric, só pode fazer, porque eu não quero perder o raciocínio. Fala, pode falar. Dentro do mesmo raciocínio
O Talmud, no Tratado de Sanedrim e o Tratado de Yomá também, ele traz essa discussão falando sobre o embasamento da Halachá para um Ben Noach. E diz que a lei de proibição, né, de moralidade sexual, ela tanto é para um judeu quanto para um não judeu, por também ter embasamento na lei noética. Sendo essa questão, como que um não judeu se relaciona, já que ele não faz Rupá e Kiddushin? Como que essa questão, eu acho que eu ainda não cheguei nesse momento da discussão Talmud, só vai falar que tem as mesmas proibições. Se o relacionamento kosher, né, por assim dizer, ele necessita de Rupá e Kiddushin, como que fica a questão do não judeu? A gente tem o período bíblico e o período rabínico. Tá? Hoje em dia, alguns rabinos que orientam a questão noética do Ben Noach, aí eles fazem um casamento, tá? Mas sem Ketubá, tem algumas coisas elementos judaicos que não tem no casamento Ben Noach, tá? Aí é preciso buscar um rabino que trabalha com Ben Noach e ele vai passar excessivamente. Mas sim, é possível. Alguns rabinos, não sei no Brasil, mas aqui em Israel, tem rabinos que trabalham em outros lugares do mundo, que trabalham com Ben Noach e faz isso. Eu estou muitos anos fora do Brasil. Então, o que eu escuto é que existem alguns rabinos que fazem essa tipo de celebração, esse tipo de casamento. Mas sim, é possível. Mas entender que... Não, mas a minha pergunta, ela nem foi nesse sentido, é mais sobre como que a Halachá entende como um não judeu se relaciona. É uma relação imoral, que fere a lei noética, uma vez que ele não faz Rupá e Kiddushin? Essa que é a minha dúvida. Outra vez, Eric, o Rupá e Kiddushin foi estabelecido pelos rabinos para o casamento judaico. Para o não judeu, a gente vai ter o Purur Ve'urevu Umelhu et Haaretz. E frutificarei, multiplicarei e povoarei a terra. Entende? Esse é o mandamento. Então, a gente vai ver o mandamento bíblico, que vai mandar tanto o judeu como o Ben Noach, e a gente vai ver os decretos dos rabinos que vão ser direcionados para os judeus. Agora, existe no meio desses alguns rabinos que trabalham, que fazem casamentos de Ben Noach. Alguns, tá? Alguns rabinos do Rabad, alguns outros rabinos que seguem essa linha de pensamento. Mas não é uma mitzvah. Não é uma mitzvah. E a gente precisa entender isso, que Ben Noach não tem a mitzvah para fazer casamento. Ele tem quantas mitzvot? As 7 mitzvot. E dentro das 7 mitzvot ele tem o Pai Kedushim. Agora, voltando um pouquinho sobre essa questão, que é bem importante que você falou, Eric, trazer a santidade, o Zohar HaKadosh, ele vai mencionar uma coisa bem interessante dessa mitzvah, Perur, Urevu, Umilur, et haaretz, provuvu, né, que seria frutificarei, multiplicarei, povoarei a terra e se reproduzirei. Essa mitzvah de reprodução vem através da mitzvah de Kedushim, no caso do povo judeu. Tá? Ou seja, a sexualidade não tem pecado. Ou seja, se um não-judeu ele vive seguindo as leis de Noah, ele não pratica Avodah Zará, hoje em dia, quando a gente vive num mundo tão conectado um com o outro, tá aí, por isso, alguns rabinos fazem o casamento noético. Né? Mas antigamente não era assim. Como é que era um casamento bíblico? Como eu falei no vídeo passado, a gente não vai ver Ketubá escrito na Torá. A gente não vai ver Rupá, como é que se faz uma Rupá na Torá. A gente não vai ver que precisa quebrar taça, ter um tabá, o anel. Não vai ter nada disso. A gente vai ver que os rabinos estipularam para fazer o casamento, que a gente só vai ver no vídeo passado, a gente fala muito bem, que é o get, o divórcio.
Mas o casamento bíblico, ele tomava a pessoa, né? Ele separava aquela pessoa. E aí, a gente vai, no decorrer dessa aula, a gente vai conseguir entender mais um pouquinho, e as perguntas mais vão vir depois da aula, para que a gente possa discutir isso, tá bom? Como eu falei, é um ato santo, é um ato de Kedushim. Quando você tem carinho por uma pessoa, né, você quer cuidar dela. A gente tem que cuidar. Não podemos deixar perder. Ou seja, quando a gente gosta de algo, a gente não vai deixar ela em vão. A gente vai ver que a Torá é santa. A Torá é santa. A gente não pega a Torá e vai ler no banheiro. Não pode. Quem faz isso está fazendo um erro. É um lugar de tomar, um lugar de sociedade. Então, a gente não pode entrar no banheiro com uma Torá. A gente não pode escutar shiurim dentro de um banheiro. A gente não pode falar coisas do livro Torá dentro de um banheiro, cantar. Não pode. Porque é uma coisa santa. No conceito judaico, o pecado original não somente não existe, mas ele não consegue encaixar na vida judaica. Tá? Um belo exemplo, o cristianismo. O cristianismo fala que Jesus nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Então, quer dizer, ele nasceu sem pecado, né? Conforme a crença católica, conforme a visão cristã. Com todo respeito, eu estou sendo... não quero ser indecoroso com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas é esse o conceito do cristianismo, principalmente do catolicismo. Então, se a gente for pensar nisso, Moshe Rabbeinu nasceu com pecado, Davi Ameller nasceu com pecado, que mais? Eliyahu Navi e o Mashiach vai vir, também nasceu com pecado. Então, a gente vai ver que todas essas pessoas que eu citei, esses grandes profetas, esses grandes homens, eles nasceram através do pecado. E eles, em si, trouxeram Kedushá. Foram grandes na Torá. Conforme a Torá vai relatar que, nesse ponto, o pecado original, ele não vai existir, porque é preciso o ato, esse ato, para poder gerar vidas. A Torá vai falar de poligamia, né? E a gente vai ver que antes, no caso, a poligamia, ela funcionava no período bíblico. E a gente vê que no período bíblico Jacó teve quantas esposas? 4. Então ele casou com uma, casou com a irmã, casou com a mais velha, casou com a mais nova, depois pegou as suas servas, as concubinas, e a gente vai ver que até o período bíblico tudo funcionava. Aí veio um rabino, há 1000 anos atrás, chamado Rabino Gershon. Rabino Gershon, ele faz um decreto, uma takaná. Takaná, um decreto, proibindo a poligamia. E quase todas as comunidades judaicas aceitaram o regulamento contra a poligamia. Porém, o ponto de vista bíblico, originalmente, o homem pode ter mais de uma mulher e ter famílias, cada um com ela. Ou seja, eu posso casar com uma outra mulher? Sim, mas eu tenho que dar a mesma coisa. Então, a gente vai ver que as takanot, os decretos, vai ter um problema sério.
No período bíblico, a gente vivia na terra de Israel, no Oriente. E o Oriente era o costume ter esse costume. Só que com a diáspora, a gente vai viver em comunidades cristãs, né? A Europa em si. Então, o Rabino Gershon vai entender que é preciso ter cercas. Então, a primeira cerca, que não foi o Rabino Gershon que vai decretar, é que coloca muitas limitações. Ou seja, tu queres casar com uma segunda esposa, não tem problema. Mas saibas que tu, casando com essa segunda esposa, tu tem que dar a casa igual a casa que tu dá para a primeira, vai ter que comprar o mesmo carro que tu vai dar para a primeira, tu vai ter que bancar ela com o mesmo dinheiro. Então, vai colocar essa situação. E uma situação a mais. Uma situação a mais. Os rabinos disseram, se tua mulher, a primeira, permitir que tu te casas, tudo bem. Agora, eu falo para as senhoras, se fosse permitido ter uma segunda esposa e dependesse de vocês, vocês permitiam? Hã? Não. Não. Nunca. Então, vocês viram alimentar, mas tinha outras que concordavam. E aí começou a desenvolver uma takaná, que a gente tem que entender que no cristianismo, a gente vivia nas comunidades cristãs na Europa, e eles não tinham poliganismo. Não tinham poliganismo, não tinha. Então, Rabino Gershon foi interessante, ele foi um visionário. Ele disse, vamos fazer um decreto. E esse decreto que proíbe um judeu casar com uma mulher. E é errôneo dizer que esse takaná só os ashkenazis receberam. Não. Sefaradi recebeu. Tanto as comunidades da Espanha, Portugal, Sefaradim, tá? Espanha e Portugal, receberam. E ali passaram para as outras comunidades. Só a comunidade iemanita não recebeu. Porém, entretanto, quando houve a formação do Estado de Israel, quando houve a primeira a imigração do povo judeu do Iêmen para Israel, eles vieram com suas esposas, 2 esposas. Então, até então, o Estado de Israel decretou uma takaná, um decreto, que eles poderiam viver com suas esposas, mas a partir do momento, os filhos deles não poderiam casar com outras mulheres. Então, a lei é Rock, tá? Então, desde a primeira migração, isso a gente está falando na década de 60, né, 50, 60, quando vieram os iemanitas, houve essa proibição pela Rabanut. Mas, voltando à Europa, todas as comunidades judaicas naturalmente aceitaram. Senhores, um decreto como o Rabino Gershon, né, ele fez muitos decretos, isso foi uma coisa natural. Um belo exemplo de uma takaná que não funcionou. Rabi Akiva, grande Rabi Akiva. Quem conhece Rabi Akiva sabe como ele foi grande. Ele fez a takaná do frango virar carne, né? Só para você ter uma ideia, antes era parve, né? Era neutro. E aí Rabi Akiva fez uma takaná. E essa takaná o povo de Israel abraçou. Não, de fato, vai virar carne. E até hoje a gente tem uma takaná. Takaná não se pode anular. Mas o grande Rabi Akiva ele também queria fazer uma takaná. Sabe qual é a takaná? Que todo homem, ele tinha que ir ao mikveh, tinha que fazer mikveh. Seria uma mitzvah. Funcionou isso? Não. Não funcionou. Porque não ia com os interesses do povo de Israel, dos homens. Então, hoje é um costume o homem ir para o mikveh. Né? Então, a gente vai ver que
o mikve, Rabi Akiva queria fazer esse mandato, que todo homem fosse ao mikve. Essa takaná não funcionou. E a gente está falando de um rabino grande, Rabi Akiva. Por que esse takanoto hoje não funciona? Eu posso dizer hoje, eu, Rabino Franco, decreto, faço uma takaná que é proibido comer café, tomar café com leite. Quem é que vai fazer, quem não vai fazer isso? Quem vai seguir essa informação de você? Eu sigo. Você segue, mas você segue você só, mas todo mundo aí vai seguir? Proibido tomar café com leite. Não, não. Não vai. Câmera aberta, cara. Fechando Não, só o café, porque pode. Café com leite, conforme a Kabbalah, talvez possa trazer, possa crescer barba. Recebi. Cara, Só o café dá. Só o Eu sou um café rabino dá. cabalista, então eu vi lá. Vocês estão entendendo? Por mais que possa ser loucura ou não, essa takaná hoje não lá. não há. Dana, Tá? Agora, existe takanoto que funcionam. E meus alunos que estudam comigo precisam entender isso. Aqui no Estado de Israel, a Rabanut faz decretos. Por exemplo, há alguns anos atrás, há 5 anos, há 6 anos atrás, não chovia na terra de Israel. Chegou o período das chuvas e não choveu. Então, o que a Rabanut decretou? Que a gente tinha que fazer jejum. Então, todo o Estado de Israel, isso eu estou falando há 6 anos, seguiu os decretos da Rabanut. E aí começaram a rezar para fazer tefilá para chuvas na terra de Israel. Vocês estão entendendo? É um peso e uma medida. Então, precisa ter uma força. Por isso, hoje, decretos, quando os rabinos falam, é proibido isso, não vai. Então, por isso não tem força nenhuma esse takanoto hoje em dia. Voltando aqui ao tema, né, que nos cabe, eu vou falando e acabo perdendo o roteiro. A gente estava falando do Rabino Gershon. Rabino Gershon, ele vai fazer uma balança, né? Ele vai criar essa situação, né, para que proteja quem? As mulheres. A gente vai ver que na aula passada eu falei sobre o manzé. O manzé. O bastardo. Quando você sai de uma situação e vai para uma outra situação, para uma outra cultura, então a gente acaba sendo influenciado pela outra cultura que a gente está vivendo, ocidental, no caso. Então, começou a acontecer casos, né, de traição. E aí, dentro desses casamentos, e foi comprovado, tanto biblicamente, todos os casamentos que são... tem vários casamentos, a pessoa que teve mais casamento teve desgraça nas suas casas. Yaakov não teve paz. Né? Então, um dos fatores que os rabinos disseram, não, vamos fazer uma takaná, vamos proibir o casamento poligamia, porque está dando problema. Então, os rabinos decretaram e o povo de Israel aceitou. Precisa ter essa sintonia. Nós, rabinos, temos uma balança que podemos proibir. É bem interessante vocês aprenderem esse conceito. Tá? Nós, rabinos, podemos proibir o que a Torá permitiu. Porém, a gente não pode permitir o que a Torá proibiu. Vocês entenderam? Os rabinos têm a condição de proibir aquilo que a Torá permitiu. E não podemos permitir aquilo que a Torá proibiu. Tá? Ok. Isso quer dizer que não podemos fazer isso. Mesmo que seja permitido fazer casamentos, né, a gente disse não. Vamos proibir, porque está dando problema. Se não houvesse essa ordenança rabínica, essas leis, a gente teria muitos problemas mesmo. Ou seja,
Se um rabino qualquer vem dizer Hashem, vem como um profeta, Hashem me deu uma luz, eu agora faço um decreto para o povo de Israel que está proibido comer bacalhau. Né? Aí, né? A lei está... aí a gente vai entrar no problema. Tá? No livro de Devarim, Deuteronômio, diz que não pode acrescentar uma palavra na Torá. Não pode. Hashem me trouxe essa informação. A gente, quando vai fazer nossas leis, é tudo baseada na Torá, quando está permitido ou quando está proibido. Então, eu não posso agregar, não é uma constituição que vai fazer uma emenda. Não existe isso na Torá Kedushá. A nossa Constituição, ela não é uma remenda, mas ela é interpretada. Baseada naquela mesma frase que eu fiz. Podemos proibir quando está permitido e não podemos permitir quando está proibido na Torá. A Torá sempre vai ser o caminho para que a gente possa se guiar na nossa vida diária. Né? Eu falei um pouco das takanot, né? E só para você ter uma ideia da grandeza, e aí vem um tip para vocês, tá? Leiam o livro, procure buscar sobre o Rabino Gershon. O Rabino Gershon foi um grande, e ele não fez só essa takaná, ele fez centenas de takanot, tá? E por causa dessas takanot, só para você ter uma ideia, o Rabino Gershon, ele fez uma takaná que protegia a mulher, que hoje a gente usa nos tribunais rabínicos, muito, muito, muito conveniente. Antigamente, se eu tomava um café, minha mulher me trazia um café, e esse café não estava bom, eu disse, olha, vai embora, vou te dar o gueto. E eu tinha que dar o gueto. Né? Então, nesse período, quando havia essa situação, o Rabino Gershon criou uma situação bem interessante. Tá. Você pode dar o gueto se a tua mulher quiser dar o gueto. Né? Os dois têm que entrar em comum acordo. Né? E aí uma outra coisa bem interessante, né, que poucas pessoas sabem. Uma das takanot, uma dos decretos, uma da takaná que o Rabino Gershon, breaking news, acorda! Uma das takanot que o Rabino Gershon fez, e poucas pessoas, grandes rabinos, tá, não sabem. Ou sabem, finge que não sabem. É que aplica-se aos benenos, sim, os anos, sim. A takaná que o Rabino Gershon fala, junto com o Rambam, tá, e com outros rabinos. Ele vai dizer que uma comunidade judaica tem que fazer o possível para ajudar o Anusim voltar para o seio da comunidade judaica. E quem faz isso, essa takaná, foi quem? Rabino Gershon, há 1000 anos atrás. É uma das mais antigas, é uma takaná mais antiga, isso a gente pode discutir, das takanot que foram feitas na América do Sul. Então, quando a gente conhece a nossa Torá Kedushá, e conhece a grandeza dos nossos sábios, as takanot, a gente tem um diálogo. A gente não está só dizendo ok. Bem interessante a gente ver. Quem quer conhecer mais o Rabino Gershon, vai na livraria Sefer, que tem em português. Tem muitas, Amazon, tem muitas informações sobre isso. Vai ser muito interessante vocês buscarem. Tá? Uma takaná que o Rabino Gershon fez, né, de tantas, você sabia que ele foi o primeiro rabino que decretou que é proibido, olha aí, preste atenção, é proibido abrir correspondência. Tá? Ou seja, vocês sabiam que os judeus, eles sempre foram judeus errantes, né? Trabalhavam com mascate, vendiam
em mercado a mercado. E então, quando você saía de uma feira para outra, você pegava, vinha uma pessoa, ô Jacó, tu vais para Cracóvia? Sim, vou. Pegas aqui essa carta, levas para mim lá pro Yitzhak. E aí eles foram o primeiro correio, né? E eles levavam as cartas, os malotes, né? Foram os judeus que inventaram esse negócio. Então, por causa dessa criação, muitas pessoas levavam finanças, então as pessoas abriam. Então, o Rabino Gershon decretou que é proibido. Hoje em dia também é proibido no correio, na lei federal, tanto em Portugal como aqui em Israel, em muitos países, é proibido você abrir uma correspondência. É crime, tá? Mas saiba que esse foi um decreto muito antes da justiça, né, atual ter decretado. Aliás, todos os tribunais de todas as instâncias foram baseados nos tribunais judaicos. Né? Uma curiosidade bem interessante. Os rabinos, uma das formas para se tornar rabino, tá? Hoje em dia é fácil ser rabino, tá? Só estudar um assunto, aí vai ter uma pessoa que vai dar o certificado, já é rabino. Não é assim. Uma das disciplinas dos rabinos, tá, para formação, e eu estudei bastante, é estudar Sheilot e Beteshuvot. Sheilot e Beteshuvot. Seria isso, livros, coletâneas de livros de todas as gerações, de perguntas e respostas dos rabinos de todos os tempos. Tá? Então, até hoje, a gente tem essa situação, a gente estuda perguntas alárricas de todos os tempos. Um belo exemplo, a gente vai ver um grande rabino chamado Saad Gaon. Saad Gaon, ele estava onde? Na Babilônia. E aí ele recebe uma carta lá de um judeu da Espanha, né? Que ele pergunta, rabino, como é que é a tefilá? Porque quando eu vou lá na sinagoga, na Shnoga, na sinagoga, ou no Beit Knesset, eu começo o Kabbalat Shabbat com um salmo, mas o Levit começa com Alenu Leshabea, no final. Então, não tinha uma ordem. E aí, o Saad Gaon, tema de uma próxima aula, ele vai organizar o Sidu. Eu acho que eu já dei essa aula, mas, enfim, ele vai organizar o Sidu e vai fazer o primeiro Sidu, o Seder. Então, é como se fosse uma takaná. Né? Sheilot Beteshuvot era um livro que faz parte de uma formação de um rabino. Ele precisa ler, né? E também ele entender as takanot de Rabino Gershon, que é muitas. E vocês vão viver momentos, vão descobrir coisas muito interessantes. Sobre casamento, quem quer saber mais sobre casamento, eu aconselho a ler o livro do Rabino Kaplan, né, que deve ter na Sefer, muito espiritual também. Voltando agora à regressão do tema do casamento, para ficar bem fixo, né? A Torá permite poligamia, né? A gente vai ver que Abraão Avinu, ele vai ter uma outra esposa, mas por ordem rabínica a gente proíbe. Seguiu aquela informação que eu falei. Como eu falei há pouco, o Rabino Gershon de Meyatz, seria isso, ele vivia na Alemanha. Rabino Gershon não era só um rabino que vivia na Alemanha. Ele era um gedolador. Hoje em dia a pessoa fala do Rabino Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef é conhecido no mundo inteiro. Né? Então, o que ele falava tinha um peso de takaná. E muitas pessoas seguem o Rabino Ovadia Yosef, porque ele era um gigante. Então, quando a gente começa a relacionar o Rabino Gershon, era parecido com o Rabino Rav Ovadia Yosef. Então, tinha peso. Então, todo mundo aceitou. A diferença do Rabino o Rav Ovadia Yosef com o Rabino Gershon é que o Rav Gershon era Ashkenazi e o Rav Ovadia era Sefaradi.
né? Como eu falei, ele fez centenas de decretos, né? E a gente vai ver que se não fosse por esse decreto, hoje o judaísmo estaria com essa sociedade que a gente vive ia tirar um pouco a santidade aqui do chá, o que do shin, que é o ato. É tipo assim, a Torá, ela permite você comer peixe, tá? Porém, os rabinos podem dizer, olha, não coma peixe, mesmo que está permitido. Mas os rabinos não vão fazer isso. Mas a Torá nunca vai dizer, a Torá está dizendo, não coma porco, nunca os rabinos vão dizer, está permitido comer porco. Vocês entenderam a lógica? É bem interessante para entender a questão das takanot. No casamento judaico, a gente vai ver que no casamento judaico começa... Como é que um casamento judaico começa? Eu falei há pouco que no ato, antes do casamento, a gente tem um compromisso, tá? Esse compromisso é uma tradição muito antiga, né? Essa tradição é uma tradição muito antiga, que é o Temaim. Temaim significa um compromisso. Temaim, essa palavra Temaim, é um compromisso. Quando um jovem casal vai formalizar o noivado. Isso, como a gente fala, vai ser tipo Hirusim, vai ser um noivado, tá? Mas a linguagem rabínica é Tenaim, tá? E esse preparo é um preparo para o casamento. E a gente vai ter uma vasta forma, tanto Ashkenazi como Sefaradi, e eu vou estar explicando como é que agora, nessa parte do Shiur, para vocês entenderem. Quando tem a intenção antes do casamento, antes do compromisso, ele sai de Shidur. Olha a palavra, encontros. Shidur, conforme algumas Hassidut, sai em 3 vezes, já tem que firmar. Se saiu 3 vezes, tem que firmar o casamento. Né? Vão no café, quem assistiu o pessoal aí da Netflix, né? Aqueles documentários, aqueles seriados, deve ter visto que o jovem ele saía de Shidur, ia para um hotel, ia ali, ficava, pedia um café, né? Toma um café e vai conversar com a futura candidata para o posto de esposa. E ali ele sai uma vez, sai 2 vezes, na terceira, do Haredi, ele já tem que firmar o casamento, né? Não é os pais e nem a família, mas sim o noivo e a noiva. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Antigamente, no tempo bíblico, a gente se prometia. Eu prometia, o filho de Reuven vai casar com a filha do Levi. Né? Desde pequeno, se prometiam para fazer esse casamento. E a gente vai ver que no decorrer, há muitos costumes ainda nesse negócio. Mas hoje em dia, não se faz mais isso, tá? O Shidur é você sair, conversar com uma pessoa, ver que tipo de vida religiosa aquela pessoa vai ter, se é ortodoxa, se é da Tileumi, se vai ser mais Massoroti, conservadora. Então, a gente vai ver que isso vai decidir, né? No mundo da Tileumi, a pessoa vai saindo algumas vezes até eles sentirem confiança que realmente querem se casar. Tá? A partir do momento que fez essa escolha, vão fazer o Tenaim, que é o compromisso, né? E depois, dentro dessa cerimônia do Irusim, seria essa a palavra mais correta, Irusim, que é o noivado, Sefaradi faz 1 mês antes, ou alguma semana antes, tá? 1 semana antes, 1 mês antes, isso dependendo da família. E ali eles vão decidir quem vai fazer o casamento,
se vai ser 50-50. Eu pago o vestido da noiva, eu pago o salgadinho, eu pago o salão, eu pago a banda. Todo mundo da família vão ali. É bem interessante mesmo. Eles vão decidir quem vai fazer o pagamento da festa dos noivos, né? Os pais, geralmente. Terminando isso, tá? Eles vão fazer o Kinyan. Kinyan, o que é o Kinyan? É a forma de adquirir, tá? E aí o Kinyan pode ser quando vocês... Deixa eu tentar explicar de uma forma bem interessante. Vocês vão para o supermercado, tá? Vocês estão com um H lá, estão com um carrinho. Entra no supermercado, aí você viu esse produto aqui. Ai, que legal! Pegou ele, né? Pegou ele aqui. Poxa, tá 10 shekels, tá 10 euros, tá 10 reais. Poxa, legal, eu gostei. Vou botar no carrinho. Ah, eu não gostei. Ai, tá caro, 10 euros, 10 shekels, né? Devolveu. O ato de vocês pegarem, tá? Levantarem, pegarem, botarem no carrinho, vocês fizeram um Kinyan. Mesmo que não tivesse pago ainda. Mas é como eu botei dentro do meu carrinho e aí vem o Eric, que me fez a pergunta, vem no meu carrinho e pega o meu patinho. O que eu vou falar? Não, isso é meu. Aí o Eric vai dizer, não. Ainda não é seu, você não pagou. Não, mas a tua força de ter botado no teu carrinho faz a intenção de ser teu. É automático. Vocês entenderam a questão do Kinyan? Então, a mesma coisa que você está fazendo aqui. O contrato, um contrato verbal, não é um contrato ainda por escrito, ainda não é que aquela esposa, aquela mulher está separada para ele. É uma possível esposa para aquela pessoa. Então, ele vai fazer um Kinyan. Tá? Outra coisa, um belo exemplo também, é quando você vai comprar uma casa, tá? E aí comprou a casa, entrou, parcelou, o que seja, hipotecou, você não vai pegar, fazer um pedaço da casa, aqui a janela, né? Olha, eu estou fazendo o Kinyan da janela. Não, você não vai fazer isso, né? Você vai pegar um contrato, um contrato de compra, e ali você realmente vai fazer Kinyan. Eu espero que eu tenha explicado o sentido do Kinyan, né? Vocês entenderam? Ou eu preciso mais me concentrar mais? Entendeu, Ravi? Então, Kinyan Entendo. é você ainda pegar uma coisa que você ainda não adquiriu, mas é sua. Está dentro do supermercado, você tem intenção de comprar. Isso é Kinyan. Então, quando a gente vai estar nessas cerimônias, vai se fazer o Kinyan. Então, o sefaradi, uma semana antes, ele vai pegar algo que tem valor, tá? Algo que é bonito. Alguns levantam uma caneta, tá? Uns levantam um telemóvel, um iPhone 22. Um levantam a chave do carro, né, do Alfa Romeo, do Manuel. Algo que tem valor, tá? E aí, você fez um Kinyan na frente das pessoas. E aí, a gente vai fazer com o sefaradi, né? Eles têm um costume muito bonito, né? E um dos costumes bem interessantes, como eu ia falar de costumes, as mulheres fazem a rena. Alguém já ouviu falar da rena? Né? Rena do Papai Noel. Rena. A festa da rena. Geralmente, nas comunidades marroquinas, a gente faz muito isso. Pega uma tatuagem, acho que é uma lama que vai trazer uma tinta, tá? Vocês vão passar ela no braço, na palma da mão, né? E aí vai cobrir. E ali ela vai dar uma tinta, né? Essa tinta vai sair com o tempo. É como se fosse rena. Rena que o pessoal pinta o cabelo. Vocês conhecem essa expressão. Então, essa rena vai ser botada na mão. E ali é um costume, tá? Que se essa rena ficar a noite toda na mão do noivo e na mão da noiva, é que houve um simã que o casamento vai dar certo, eles vão casar. E hoje em dia o pessoal todo mundo bota na mão, fica uma festa bem interessante. Agora, Ashkenazi não.
Ashkenazi tem um costume legal. Depois que terminou o Kinyan, fechou o compromisso, entra a mãe do noivo e entra a mãe da noiva e pega um prato, né? E aí elas seguram uma outra e jogam e quebram, né? E quebram. Isso é um costume ashkenazi, tá? Em ladino, a gente fala tomamos a Kinyan, tomamos a Kinyan, né? Fazemos a Kinyan, seria essa celebração do casamento ou do noivado. Né? Hoje em dia, é tudo no fast food, é tudo rápido, né? Há costumes, tá, nos ashkenazis que eles fazem o Kinyan e logo depois fazem o casamento, tá? Dentro da elaboração da Ketubá, tá? Se vocês querem saber mais um pouquinho sobre a Ketubá, tem um vídeo muito no canal mais antigo que fala dos utensílios com mais riqueza. A Ketubá é um contrato de casamento. Esse contrato de casamento ele vai ter as diferenças muito interessantes, que é a diferença da Ketubá sefaradi, da Ketubá ashkenazi, da Ketubá halabi, né, dos judeus de origem do Líbano, da Síria, da Babilônia. Então a gente vai do Iraque, né? A gente vai ver que vai ser um pouquinho diferente das Ketubot que a gente vai ver. Então Ketubá é conforme a tua linha, tá? Hoje em dia existe Ketubá, a Ketubá marroquina, ela é diferente. Quais são as diferenças, né? As obrigações, gente que bota mais dinheiro, né, no contrato. A Ketubá foi criada pelos rabinos para proteger quem? As mulheres. Né? Dentro da Ketubá, se houver a necessidade de haver um divórcio, ela vai, literalmente, a Ketubá vai ser entregue para a mãe, né? A mãe vai guardar a Ketubá, e no caso, se for preciso, Deus nos livre, utilizá-la, ela vai poder chegar no Beidin e falar, olha, esse homem, eu sou casado com ele, a gente quer se divorciar, mas ele tem que pagar a Ketubá, tem que pagar o contrato. Né? E lá, Sefaradi, Ashkenazi, Temani, Halabi, todas essas, como é que eu posso botar? Todas essas tribos, vamos botar essa expressão, elas têm os seus detalhes, né, que seguem os seus rabinos, as suas orientações. O costume sefaradi é colocar Rai, 18. Né? Geralmente você vai ver lá um Yud e um Rai, né? A gente vai ver isso, Yud Rei, né? Rai. E a gente vai ver que Rai é 18. Né? E aí pode ser 18.000 shekels, 18 milhões, 18 pratas, o valor normal, tá? Ou 18 shekels. Mas a gente tem que entender que isso é um ato simbólico, né? Tem muita gente, por isso é muito importante os homens não usarem a Ketubá, né? Quando a gente fugir, né? Os homens começam a fugir. Não, quando a gente começa a falar de Ketubá, a gente tem que ver que o contrato ele tem que ser honrado. Tá? Tem gente que fala, eu amo essa mulher, eu vou botar $1 milhão na Ketubá. Cuidado. Tá? Se você botar a Ketubá $1 milhão, você vai ficar casada com ela pro resto da vida. Não há esposa para o divórcio. Então, precisa ter muito cuidado na Ketubá. E se realmente por isso é importante, quando você adquire uma esposa, você adquire um mundo, uma casa. Então, por isso é importante checar bem, tá? Para não ter problema. Tanto eu falo a esposa, mas também falo o homem, tá? Depois do Kinyan, né? No caso, hoje em dia, aqui em Israel, os casamentos já fazem o Kinyan e a escrita da Ketubá, né? Geralmente faz o casamento no domingo. Até sexta-feira de manhã você pode fazer casamento. Você não pode fazer casamento em Shabat. Shabat não se faz casamento, tá? Porque vai ter elementos que vão ser melachot de Shabat, então a gente não faz casamento no Shabat. E também não pode acrescentar Simcha ou Simcha que Shabat. Então a gente não faz casamentos em Shabat. Depois da leitura
da escrita da Ketubá, né? Geralmente a Ketubá é em aramaico, ou pode ser em hebraico, ou pode ser também em hebraico, aramaico, ou na língua que a pessoa fala. Eu já vi em espanhol, já vi em português, né? Resumido também, né? As obrigações que o homem tem com sua esposa. Terminou essa assinatura da Ketubá, a mulher está separada, eles não se veem uma semana, tá? O noivo e a noiva não se vê, não se falam no telefone, num casamento religioso, não se falam, é para sentir saudade mesmo, para ver realmente se você quer casar. E aí eles vão estar separados, ela vai estar numa parte do salão de festa, e ela vai estar acompanhada com os seus amigos, com as suas amigas, que ficaram o dia todo meio que vigiando ela, né? Isso a Pia Kabbalah vai dizer que é para que o Satã não tire a vida dela, e tanto o homem, né? Porque eles estão puros, como o Yom Kippur, né? Tanto que é um costume muito bonito, quando o homem, no dia na véspera do seu casamento, ele vai ao cótel, né? Ele vai fazer o mikveh, ele vai se preparar, e a mulher também, né? E aí é uma sessão de fotos, né? Hoje em dia é foto, então o correto não é se ver, mas hoje em dia as pessoas querem ter fotos de vestido de noiva, essas coisas todas. Então você vê em Jerusalém, em outros lugares do país, aqui em Israel, as pessoas tirando foto, né? Para montar o álbum de casamento com a roupa que vai se casar antes, né? Mas de primórdio, algumas pessoas que são mais marmitas, mais cuidadosas disso, eles não valorizam isso, pegam a foto do casamento no ato. Então, eles vão fazer isso. E ele vai terminar de fazer a assinatura da Ketubá, e aí ele vai fazer a BDK. O que é BDK? Ele vai checar. O que ele vai checar? A mulher dele. Aquela mulher que ele assinou o contrato, é a mulher dele. E é um costume de quem? De Jacob Avinu, né? Que foi enganado pelo seu sogro Lavan, que deu Leia, ele pensando que ia casar com Rachel. Por que a gente tem o costume de chegar lá e levantar o véu, né? A mulher tem que estar de véu, né? Tem que levantar o véu para checar realmente se é a esposa que ele tanto ama. É um costume, depois é um costume que foi agregado no povo de Israel. Ashkenazi, um véu realmente tapa tudo, né? Não consegue ver mesmo. Então, quando ela vai para Rupá, geralmente a mãe e a sogra estão carregando, ou a avó, mas ela não consegue ver nada. Sefaradi não, ele põe um véu que ela consegue ver. É bem interessante. Mas antes ele vai sair da Ketubá e ele vai lá ver a esposa. Ele vai levantar o véu, né, e vai olhar a sua noiva, e ali começa o período mais emocionante do casamento. Vocês estão... Olha, são agora aqui em Israel, às 10h15 da noite. Não sei se vocês estão enjoados disso, mas é um momento mais interessante que a gente vai ver, que bem interessante, que a gente vai ver que ele vai fazer juras de amor para sua esposa, sua futura esposa. E é um momento tão de puxar, todo mundo está ali olhando, ele está acompanhado pelo pai, pelo avô, pelo rabino, e ele vai lá, ele vai ter a permissão, ele não pode tocar na esposa ainda, ele vai chegar lá, ele vai levantar o véu e vai checar se realmente aquela mulher que ele ama ou ele vai casar, né? E nesse momento ele é permitido trocar juras de amor, né? E é muito bonito essa situação, né? A noiva chora, o noivo chora, e aí ele consegue confirmar se realmente é a esposa dele, e aí ele bota novamente o véu. E aí ele se vira, né? E aí os homens, Kosason de Kosimcha, Verea, Hashem Elokeinu, Verea, Hashem Elokeinu, Onishama, Vea Yehuda. Aí começa a dançar e o noivo está vindo. Lá, e chegou, o Yosef está vindo para a roupa dele, o Eric está vindo para a roupa dele,
todo mundo está vindo para Rupá, e aquela alegria, a banda tocando, lá, 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 e vai ser acompanhado até a Rupá. Né? Ele com o pai dele, com o rabino dele, ou com a pessoa que ele gosta tanto, para levar a Rupá, né, Manuel? Bezat Hashem, isso vai acontecer com todo mundo, que Bezat Hashem vai subir Rupá e Kedushim, e aí ele vai chegar lá, naquela emoção, aguenta, que é melhor que o final do campeonato Flamengo e Vasco, né? Então a gente, ou o Corinthians e o Corinthians sempre é Corinthians, né? Que o Palmeiras não. Mas enfim, a gente vai ver que o noivo vai chegar lá, naquela santidade, ele vai se apresentar debaixo da Rupá, que é o lugar mais sagrado, a Shekhinah de Hashem, Rupá, a cabana. A gente fica 7 dias embaixo de uma cabana, né? Para sentir a presença de Akadosh Baruch Hu. E aí, terminou, botou o noivo lá, e aí vamos pegar a noiva, né? E a noiva geralmente entra, né, com a mãe, ou com a avó, ou com a tia, ou com a rabanita, alguém da família, ou um amigo, e ela vem, uma amiga, perdão, e elas vêm, geralmente a mãe e a avó, elas vêm segurando uma vela. Costume Ashkenazi segurar uma vela, a mãe de um lado e a mãe da outra. Por que tem esse costume? Eu acho tão lindo esse costume. Esse costume da vela é quando uma pessoa morre, geralmente um pai, um avô, o que seja, eles têm uma permissão especial de Akadosh Baruch Hu para acompanhar, vir ao casamento do seu antepassado. E a vela é uma forma de guiá-los, né? E aí abre um portão, conforme acaba lá, eles começam a entrar e eles conseguem, eles têm a permissão do mundos superiores, de Akadosh Baruch Hu, para vir ao casamento da sua geração. Eu me lembro uma vez que eu fiz um casamento junto com o meu Rabino Boys, lá em Gush Etzion, e eu preparei tudo. Foi muito legal, era de um amigo meu, e nesse exato momento, o Rabino foi convidado para fazer a Sheva Berahot, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho mais, e aí o Rabino pegou o microfone, e ele olhou para trás e ele viu um clarão. Ele disse, olha, eu estou vendo uma senhora aqui. E aí ele ficou emocionado, realmente foi um momento muito, muito assim. E ele descreveu a senhora, e realmente era a avó desse meu colega, que já tinha falecido. Né? Foi um momento muito... E a gente sentiu na Rupá, foi lá na Yeshiva, e o rapaz confirmou que era a avó dele. Foi um momento muito, muito interessante do casamento desse meu colega. E até hoje a gente conversa, ele mora no Brasil, a gente conversa como que o casamento foi muito bonito. Né? Voltando agora para o casamento, a noiva está chegando, todo mundo está dançando. Vem a noiva, tá? Boicala. E aí o homem, quando eu casei pela primeira vez, eu chorei pra caramba. Então, é um momento muito bonito, a gente chora pra caramba, né? É um momento de Kedushá, de Kedushim, de santidade. Tá aí o nome, né? Eu dei a teoria, agora estou dando a prática, né? E a gente vai ver que ela vai entrar na Rupá, e aí costume Ashkenazi, costume Ashkenazi é bem interessante. A noiva dá 7 voltas no noivo, né? Por que ela dá 7 voltas no noivo? Né? Para ficar tonta e cair? Não. Ou para derrubar as muralhas de Jericó? Né? Outra explicação? Não é isso. Quando a Pia Kabbalah, as 7 voltas é uma forma de unificar, de aproximar e trazer os 7 dias da criação. Né? Isso vai remontar o primeiro casamento. Né? O primeiro casamento que não é descrito, mas vai ter a união de Adão e Eva. Né? Diz o Midrash, quem arrumou o cabelo, quem foi o make-off, a make-hair, né? A pessoa que vai trabalhar, o estilista de cabelo de Rava, foi a Kadosh Baruch Hu. Ele próprio fez as tranças em Rava para ajeitar ela,
para o casamento. Então, todas essas senhoras que eu conheço, né? Noga, Yael, todo mundo, Beatriz, todo mundo que vão casar, Bezat Hashem, tem que estar bem arrumados, tem que estar bem arrumada, tem que ser a calar, né? Para simbolizar esse midrash que a Kadosh Baruch Hu fez as tranças em Rava. Então, ela vai dar 7 voltas, né? E tem um midrash, tem uma historinha bem interessante, não sei se posso contar pelo tema, você posso continuar? Tem 1 hora de aula, e eu vou contar porque é importante você saber. Lá na Polônia, né? Quando eu fui para a Polônia tantas vezes, então para ir de novo. Deixa acabar a pandemia. Lá na Polônia eu escutei uma história racídica que quando um casal, tá, não conseguia ter filhos. 10 anos, a gente sabe que se um casal tem 10 anos de casado, ele é obrigado a dar o get, porque é importante ter filhos, né? Mas, e o que sucede quando o casal se ama? Ele tem que dar o get? Uma pergunta, né? É difícil essa pergunta. Tem que adotar. Mas, Acho que acho que pode ser. Não largar. Boa. Tem que ter... Hoje em dia está montando muito fácil. Mas antigamente não era assim tão fácil. A gente está falando de uma comunidade racídica, né? Então, o Baruch Hashem, a gente tem a mente mais aberta hoje. Mas esse casal, que era racídico, seguindo a lei, tinha que se divorciar. O Rebbe chamou o casal. Deu 10 anos, não teve filhos. Reuven e Sara, vem cá. Olha, Reuven, pega o get e dá para tua esposa. Você precisa trazer filhos ao mundo. Reuven disse, eu não quero dar o get, eu amo ela, é minha esposa. Você tem que dar o get. E toda a comunidade ficou horrorizada, ficou triste. Disse, mas por que o Rebbe está fazendo isso? Tem que dar o get. E o Reuven pegou, assinou o get e deu chorando para sua esposa. Mas antes de dar o get, o Rebbe falou, você tem o direito de pedir alguma coisa, peça alguma coisa dele. 10 anos, eu tenho que pedir. Sabe o que ela pediu? Ela pediu o seguinte, que ele voltasse para casa com ela. A única coisa que ela queria é que ela pudesse levar o seu esposo para casa. E todo mundo chorou na sinagoga, foi uma situação muito difícil. E o Rebbe duro. E o Rebbe era uma figura que era tão boa, por que ele teve essa atitude? Passou-se uma semana, o esposo não conseguia sobreviver sem a esposa, e a esposa sem o esposo, era uma tristeza, todo mundo dizia, por que o Rebbe fez isso? E o Rebbe, no seu escritório, meio-dia, Chiquinho, vai lá chamar o Reuven, e ele vai chamar a Sara. Aí eles vieram, se apresentaram, sem entender nada. Será que alguma coisa está errada no gueto? Não. Chiquinho, chama os bagulho de Shivá. Aí chamaram, pega a roupa. Aí fizeram a roupa. E agora, Sara dá 7 voltas. E ela deu as 7 voltas. E aí, fez o casamento. Fez a Ketubá, fez a Sheva Berahot, né? o Tabá, o Edim, os 2 jovens, a gente vai falar daqui a pouquinho, e quebrou a taça. Mas Altov. E aí, agora vocês estão casados de volta. O Rebbe explicou por que mandou fazer o divórcio. Perguntou para eles, você fez as 7 voltas? Ela disse, olha, no dia do meu casamento não deu para fazer, o rabino preferiu não fazer, e a gente não fez.
Aí o Rebbe falou, o costume Ashkenazi é dar as 7 voltas. Então, quando a gente tem um costume, acaba sendo a lei. Então, por causa das 7 voltas, você não tinha um filho. Então, Bezat Hashem, ano que vem você vai ter um filho. E aí, depois desse segundo casamento, é uma mitzvah voltar para a sua esposa, que você se separou, né? Se ambos querem, tá? Eles tiveram um filho. Né? Isso foi um conto racídico, que é muito interessante, mas depois das 7 voltas, começa a Sheva Berahot, as 7 bênçãos. Né? Aí o rabino vai fazer a Berahot, as 7 Berahot, e aí, depois dela, vai ser a leitura da Ketubá, em público, para mostrar que o compromisso com o esposo. Antes ele vai abrir um vinho branco, tá? Tem que ser um vinho branco. Ele vai fazer na Sheva Berahot, a Berahá, e aí ele vai beber, Bori Peri Hagefen vai beber e vai dar para o noivo, tá? E o noivo vai beber. E aí esse vinho o rabino vai dar para a mãe da noiva, para a mãe da noiva dar para a noiva. O noivo não pode dar. E no final disso, né, ele vai terminar a Sheva Berahot, vai ter a leitura da Ketubá. Depois da leitura da Ketubá, e esse é o ponto mais importante do casamento. Tá? Tem que ter os edim, tem que ter os testemunhos, tem que ser 2. Tá? 2 homens. Não pode ser um homem e uma mulher. E aí, como eu falei no vídeo passado, né? Teve muitas comunidades nos Estados Unidos, tem edim, homem e mulher. E quando tem isso, o casamento está inválido. E esses 2 homens têm que ser shomer Shabbat, eles têm que cumprir Shabbat. Tá? Se eles não cumprem Shabbat, o casamento está em risco. Tá? Hutz Laaretz, fora da Terra de Israel tem alguns detalhes. Né? Na Terra de Israel é muito mais fácil achar shomer Shabbat, mas o importante é ter shomer Shabbat. E aí o noivo vai trazer um anel, tabar. O anel é o tabar em hebraico. E aí esse anel foi comprado pelo noivo e ele vai adquirir a esposa. Né? Ele vai mostrar, chave prutá, vale uma prutá, como a Gemara fala, prutá é um valor, né? Que é estipulado pela Gemara, que tem que ser desse valor. Se não for menos, o casamento está inválido. Tem que ter o valor de uma prutá. Prutá é uma palavra, uma quantia relacionada na Gemara. E aí os dedinhos, os testemunhos vão dizer sim, chave prutá, é ouro. Né? E o rabino vai dizer, você comprou? Não foi ganhado? O noivo vai dizer, não, eu comprei. E aí a gente vai chave prutá, e aí o homem vai falar para a mulher, Arer Mekudeshet, Tabatazot, vai falar uma frase, você está santificada como a lei de Moshe e Israel. Aí a gente fala, Mekudeshet, né? Aí bota no dedo da mulher. Homem não bota anel, só mulher. Só depois do casamento, quem está querendo usar anel, isso é depois do casamento, a mulher dá. Né? Depois disso, eu acho que eu pulei antes do edim, a mulher vai trazer o talit, né? O talit de casamento. Ela vai dar um talit, e nesse talit novo, ele vai simbolizar a compra de ele está adquirindo uma casa, que é o casamento, que é a casa dele. Então, ele vai fazer uma berahá shereiano, porque ele está passando um momento novo. E aí ele vai fazer a berahá, vai vestir o talit dele novo de casamento e vai cobrir, né, a esposa e vai mostrar ketubá. Aí depois vai vir o edim, tá? Desculpa a falta da ordem. Mas depois disso vai botar o tabá e aí vai fazer outra berahá, ele vai tomar o vinho e vai dar para esposa, e o próprio noivo já vai poder pegar na esposa e vai dar para ela, né? E aí o ponto final do casamento é a quebra da taça, né? Ineshkachei Yerushalayim tishkach yemini. E aí canta aquela Ineshkachei Yerushalayim. Aí pega uma taça de vidro, enrola no papel alumínio
ou num saco, um pano, e aí ele vai falar essa frase, se eu esqueci de ti, ô Jerusalém, que esqueça, ele vai falar essa frase, e aí terminou, ele quebra, para simbolizar que mesmo uma felicidade tão grande que é o casamento, a gente tem tristeza, o nosso tempo ainda não está de pé, né? E vai ter outros fatores também, aí termina a rupar, aí todo mundo vem pegar a bênção do noivo, da noiva, e aí depois o noivo, acho que Ashkenazi vai para o Hederhut, uma sala, onde eles vão estar quebrando o jejum, vão comer um pouquinho, vão estar aqui no momento de Hatan Vekalá, e o resto é só comilança e dança. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí, quem vai casar? Quem vai casar? Vocês gostaram? Excelente. E sobre as perahot dos pedidos, Rabino, não tem um momento que Deus, Hashem, ele abre as portas para escutar os pedidos do noivo? Tem esse... Como eu falei, Natan, é um período tão santo. Yehuda estava com tanto pecado que ele já estava decretado a morte. Então, quando ele vai casar, ele é um período como se fosse Yom Kippur. E a Kadosh é como trazer o Shammai para a Aretz, trazer o céu para a terra. Então, ele vai escutar, sim, as berahot, vai escutar os pedidos, vai trazer coisas, porque é um momento, um portão, né, conforme a Pia Kabbalah, que vai abrir o Mazal, trocar o Mazal. Né? Toda Rabino. Pergunta, Sheilot! Vamos lá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque não é fácil falar de casamento, né? Eu até falei, quando eu falei lá no vídeo do divórcio, né? Eu falei assim, como é que eu falo? Até meus rabinos falaram para mim, falando assim, essa aula foi baseada em fatos reais, né? Do divórcio. Não, mas casamento também foi baseado em fatos reais, tá? Perguntas? Ravi, aqui é Rivka. Eu queria saber. Olha, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de não querer casar, tá? Ainda dá tempo. Não. Dá tempo. Pensa bem. Sim, a gente quebra a taça antes ou depois de... Em qual momento? Antes ou depois de dizer as bênçãos? Não, no final. No final? No final. Ou depois que fez a Sheberahot, leu a Ketubá, quebra, ou no final do final, tá? Mas nunca no começo. Ninguém quebra no começo. Mas calma, não precisa fazer isso agora. Quando chegar o momento certo, vocês vão casar. Eu estou dando só aula. Não tem pressa para quebrar nada. Calma. Só que é italiano que quebra prato. A mulher italiana que quebra prato e o homem tem que fugir, tá? É isso. Não tem pressa. Perguntas. Cadê o Eric? O Eric me fez perguntas, sumiu. Fala. A dúvida que eu tinha já foi esclarecida. Eu tinha mais uma dúvida no âmbito... eu tinha uma dúvida no âmbito da Halakha mesmo, como que funcionaria a questão para um não-judeu. Mas como o senhor bem falou, e é verdade, não está nas leis de Noah, né? Nem da extensão das leis de Noah, que algumas opiniões dizem que se estende em 30 o Eric, hoje, Baruch Hashem, hoje, tanta humanidade, tá? Judeu ou não judeu, aqui é um mundo que a gente precisa se elevar. Él también quiere, mira, ella también quiere venir con nosotros, pobrecita. Vamos a hacer una comidita. Quem que tá falando? José de otro venido, entra con ellos, mira, pobre. Sandy, você tá falando, Sandy. A Sandy tá falando. Slicha. Tá falando, Sandy. Quer pergunta? Olha, quer casar? Com os gatos, com os gatos. Quer casar? Vamos fazer o casamento da Sandy. Então, gente... Eu quero casar. Então, peraí, calma. Vamos voltar ao seguinte. Já. O homem, o Benenoa, através tanto o Benenoa como o judeu, ele estuda a Torá, ele vai se elevar. Ele vai saber mais a Torá. Eu garanto que vocês, a partir do momento que a gente está fazendo aqui, estudando as alahot, a vida diária, tudo, vocês não são as mesmas pessoas que entraram antes. Então, vocês estão aprendendo. Seja judeu ou não judeu, vocês estão aprendendo. Então, a partir do momento que um Benenoa, ele não quer se converter ao judaísmo, ele quer seguir como Benenoa, ele vai querer fazer uma coisa mais elevada. Aí precisa procurar os rabinos, geralmente o Rabado faz isso,
né? Os casamentos Beninoa, e aí vai, tá? Ó, Yosef, Victor Yosef quer fazer uma pergunta, vamos lá. Eita, peraí. Tá me escutando, Rabino? Estou escutando. Ah, perfeito. A pergunta que eu gostaria de fazer é em relação, depois do casamento, né? Depois que teve quebrou ali o copo. Arrupar e Kedushim. Isso. Os noivos têm que se juntarem, né, num quarto e... Chama Heder e Hud. Explica um pouco melhor sobre isso, por favor. Eu vou cortar. Esse é um costume ashkenazi, tá? O sefaradi não tem esse costume. Ah, sim? É um costume sefaradi, ashkenazi, tá? Lembre-se que, geralmente, o ashkenazi ele vai derivar também a Hassidut. E no que eu aprendi isso com os belos, né? A gente vai ver que a Hassidut eles são mais delicados nessa questão. Dentro do Heder e Hud, o homem ele já pode tocar na sua esposa. Tá? E alguns costumes racídicos que tem que lá no próprio quarto ter o ato. Tá? O sefaradi não tem esse costume. Repete, por favor, Rafa, que eu não entendi. É polêmico. É polêmico. Conforme a Hassidut, tá? O Heder e Hud é o quarto onde o noivo e a noiva vão ter o primeiro contato físico, sexualmente falando. É um costume. Ashkenazi, tá? Quem é Ashkenazi vai fazer isso. Quem é sefaradi? Hassídico, tá, gente? Ashkenazi não tem esse costume. Tá? Os hassídicos que tem. Mas ninguém está querendo ser Belz aqui, ninguém está querendo ser... que eu conheça, né? Eu não consigo te imaginar Vitor de Peyot e de Straumer e vestido kitten, né? Outro exemplo, o noivo, o ashkenazi, ele vai usar o kitten, é aquela roupa branca, né? Quem já me viu de kitten já sabe, não uso kitten, só não peça, né? É costume ashkenazi, racídico, né? Que tem esse costume, tá? A sefaradi não tem. Ô, Miriam, você quer ser racídica? Quer usar peruca? Raspar a cabeça? Sim, quero. Então, mazal todo para você. Vamos lá, gente. Perguntas? No casamento do meu primo, no Rio, é sefaradi, mas quem o levou foi o Rabino Weitman, que é o pai dele, meu primo, tinham falecido. Weitman do Rio ou de São Paulo? Do Rio, o Jonathan. O Jonathan. O Jonathan. Aí ele, quem foi levá-lo foi o Rabino Weitman. Mas eu observei que em determinado momento, ele foi para uma sala com o Rabino. Aí tomaram uma bebida, né? Uma vodka, que é o costume. Porque a bebida, ele ficou conversando. Antes do casamento. É o costume. Natan, eu vou te dizer uma coisa, tá? E quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Nós, sefaradi, temos síndrome de vira-lata. Tá? O que acontece é que hoje a maioria dos casamentos são mais rito ashkenazi. Tá? A gente não segue o costume sefaradi. Tá? Como eu falei, o sefaradi faz da forma... Por exemplo, o pai do teu pai, teu pai era Halabi. Ele veio da Síria, não é? Se eu não me engano. Sim. Então, o casamento judaico na Síria era totalmente diferente do caso se ele visse um casamento com baseados no mundo ashkenazi, ele diz que não está conforme a tradição. Tá? Mas a gente tem que dar um desconto porque a gente vive no período de assimilação. Tá? Mas quando a comunidade é muito forte, por exemplo, lá em São Paulo, na Mekor Haim, lá no Beit Yaakov, onde as comunidades Halabi são mais fortes, o casamento são basicamente restritos à comunidade sefaradi com costumes Halabis, tá? Eu tenho amigos que talvez estejam assistindo esse shiur, sabe que o casamento no mundo Halabi, um Halabi só casa com uma judia, ele não pode casar
com uma convertida. É Takanot, decretos das comunidades Halabi, tá? Que hoje já sente que tem está acabando, porque sabe que não é simplesmente casar com uma judia puro pedigree, tá? Tem que ser o pai judeu, tem que ser a mãe judia, tem que ser o avô judeu, tem que ser a avó judeia. Então, hoje em dia, tanto do pai, do parte da mãe, do mãe do pai, é quase uma utopia, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, achar... E também tem que ser Halabi, não é? Tem que ser... Não. Na questão dessas decretos na comunidades Halabis, elas têm que ser puro sangue. Tá? Aí você... É porque a comunidade ali em Jerusalém, a Hades ali em Jerusalém, o pessoal só se casa entre eles, entre os Halabis, sabe mesmo? Eu costumo dizer que primo e pomba é que suja a casa, mas tudo bem. Né? Hoje em dia, você tem que entender que esse costume tem a takaná dos Halabis, que eu tenho o maior carinho. Olha, meus melhores amigos são Halabis, tá? Então, é uma takaná que foi feita lá, e tem piores, tá? Tem mais, como é que fala? Mais, não piores, para não ficar ruim. Já ficou, né? Mas mais restritas. O pessoal de Sidom, os judeus de Sidom, no Líbano, tá? Eles são mais restritos na questão de casamento. E aí, no final, não casam. Não casam. Então, acabam acontecendo que muitos acabam quebrando esse costume e casando com judias ou pessoas que se convertem ao judaísmo, né? E alguns costumes tradicional aí acaba entrando num cisma não familiar. Eu tenho amigos que tinham antes na juventude, não, eu tenho que casar para honrar o meu costume, foi assim. E hoje eles já não casaram e hoje estão já chutando pau e dizendo, não, tem que casar com uma judia. Né? Então, é um costume, né? Uma takaná que eu penso que está acabando. Né? Mas, outra vez, a gente tem que ter os motivos, não é simplesmente uma coisa que os líderes fizeram, não, tem um motivo. Todo a takaná da Argentina tem um motivo, todos os outros têm motivo, e a gente tem que respeitar. Tá? Os incomodados que se retirem. Né? Essa é a base de tudo. E aí, gente, mais perguntas? Eu pensava que mais perguntas. Noga, o que você está quieta aí? José Ricardo, eu queria fazer uma pergunta, Rabino. Pode falar. Da CISEC, Fortaleza. Eu queria saber se o que eu vou dizer está certo. Se a função da mulher no casamento é trazer as brahot de Hashem para o casal. E a função do marido no casamento é santificar a sua esposa. Por isso que ela dá aquelas 7 voltas. Era como se estivesse fortalecendo a presença da Shekinah naquele. E também, quando o noivo quebra a taça, ele está selando aquele acordo. Olha, vai ser assim. Quer dizer, aí o casamento seria 24/7, né? Seria uma cerimônia todo dia. Eu acho muito bonito. São costumes, né? Que entraram no Am Israel, né? Então, a gente não é alahá, mas acaba sendo costumes que acabam entrando. O principal do casamento é a Sheva Berahot, a leitura da Ketubá, o Zedim, né? A quebra da taça para dizer que a gente não pode chegar no nível muito alegre se nada está completo ainda, se a gente não tem um templo. Né? E o resto é para que a gente possa abrilhantar mais esse ato que é muito bonito, que é o ato da Teshuvá. O homem, quando ele decide montar uma casa, ele está montando um mundo. Né? Ele está concordando trazer novas almas ao mundo. Então, eu já participei de muitos casamentos, já fiz alguns casamentos, e sempre é uma alegria. Eu me lembro que na Polônia veio um casal de sobreviventes, tá? E eles, uma das coisas bem interessantes, ela estava num campo e ele estava no outro, se perderam e foram morar em Lodz. E em alguma situação
ela estava com safek se era judia. Ela dizia que era judia, mas não tinha documento, então foi feita uma conversão de safek, de rumbra, né? E de dúvida. E ela, mesmo sendo da comunidade, ela fez. E ela vivia com esse companheiro, que era judeu, que também sobrevivente, mas ela tinha um sonho, casar na religião, casar em Rupa Kedushim. Então, já com idade avançada, ela foi para Jerusalém, né? E aí foi lá para Yeshiva, e a gente, ela fez um beidin, se converteu, né? Mesmo que toda a vida dela estava dentro de uma comunidade, e aí ela se arrumou toda como uma noiva e casou, literalmente casou, e viveu eu fui na Polônia, ela casou em agosto, depois de Tisha B'Av, e em dezembro eu viajei do México para Israel e depois fui para a Polônia. E ela estava tão alegre, encontrei com ela na Polônia, e passou-se alguns meses, mas ela veio falecer. Então, a gente não entende. Eu acho que nesse mundo a gente consegue entender depois de muitas coisas que sucedem. Mas o que ela queria era o pai Kedushim. Então, eu abençoo vocês, né? Essa é os solteirões de plantão, né? Que cada um possa achar seu batzug, a sua metade, a sua laranja, e exato, achei que a gente só possa ter alegrias, né? Eu quero ver vocês casados logo, né? Religiosamente falando, né? Perguntaram agora para mim, Rabino, eu casei agora no civil, né? Foi só no civil, tá? Quando termina o processo, se precisa fazer conversão, tá? Termina o processo, automaticamente vai fazer o casamento, né? Estou vivendo com meu companheiro ou minha companheira, mas a gente não está numa forma religiosa, então acaba, não tem problema, estou fazendo um processo, terminou o processo, vão casar. Então não tem que ter o desespero, estamos no pecado. Pecado é o que acontece nas outras religiões, estamos vivendo o pecado. Isso é coisa do cristianismo, judaicamente a gente não fala isso. O importante é os dois andarem lado a lado. E para terminar essa excelente aula que eu penso que dei, aí vocês falam, meu Deus do céu. Tá. Eu vou contar um midrash, e essa é interessante, porque Deus não fez a mulher da cabeça do homem. Por quê? Porque Deus não fez a mulher do pé do homem, né? Por quê? Porque Deus fez aqui do ladinho. A resposta é o seguinte: Deus não fez a mulher da cabeça do homem para que a mulher não controle a cabeça do homem. Não suba a cabeça do homem e controle o homem. Deus não fez a mulher da cabeça do homem. Deus não fez a mulher do pé do homem para que o homem não pise na mulher. Deus fez aqui do lado da costela para que os dois possam andar lado a lado. Shavua Tov, uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos lá. Espera aí que vamos ler Refuah Shelema, tá? Primeiramente, Refuah Shelema para o Natan Ben Salim. Ruth, Ben o nome Ruth, da minha mãe. o nome da Ruth. Natan Salim Tayab Ben Ruth. Refuah Shelema Paula Batsônia. Refuah Shelema minha mãe, Miriam Bat Messuda, Nassa Bat Dina, Yakot Bat Frecha, Yakot Pazuelo Bat Frecha. Quem mais? Yitzhak Davam Ben Sara, Rebi Garzon, Yaakov Garzon Ben Sara. E quem mais, gente? Olha, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Sara Bat Malka. Sara Bat Malka. Agora, por favor, vamos passar para a listinha que a gente tem aí. Deixa eu ler aqui alguns nomes da listinha. Por favor. Mayla Nacho Andrade Alves, filha de Ana Sera Cavalcante Andrada. José Wellington Pedreira Barros. Henrique Abraham Ben Isaac. Severa Falcão, filha de Francisca Aragão. Luiz Fernando, filho de Oneides Lobato.
Joana dos Santos Barbosa, filha de Cristiano Alves Barbosa. Antônio de Souza Patrício, filho de João Patrício, filho. E a fé. Agora, para a elevação da alma, vamos lá. Salim. Vamos lá, Natan. Qual o nome do teu pai, que foi a Nahalá dele agora? Shelomo. Shelomo. Ele era Salim? Salomão. Salim. Shelomo ben... Ben Hano. Ben Hano. Lua Nishmat. Vem Ezequiel ben... Ezequiel ben... Zetuni ben Abraham. Ribi Moshe Gazon bat Sara. Maurício Naftali ben Sila. O que mais? Mesod Yitzhak Pazuelo bat Sara bat Flecha. Zeu não, Shalom ben Hana. Shalom ben Hana. Todá. Shalom é teu pai, né? Agora eu lembrei. Shalom ben Hana. É meu pai. Uhum. Vamos lá, tem a listinha ainda? Tem. Então fala. Né? Eliezer Cosmo, filho de Luiz Cosmo. Ademar Lobato, filho de Amaro da Mata Lobato. Maria Escanize, filha de Madalena de Sendo. Núncio Dário, filho de Giovana Castro Novo. Licínia dos Santos Barbosa, filho de Cristiano Alves Barbosa. João Patrício Filho, filho de Manuel Patrício Félix. Zumira dos Santos Barbosa, filho de Francisco Antônio dos Santos. Cristiano Alves Barbosa, filho de José Baristo Barbosa. E é isso. Gente, na próxima semana, nosso ciclo judaico vai andar mais um pouquinho. Saímos do divórcio, entramos no casamento e vamos tratar um tema muito interessante que as pessoas pediram. Eu vou falar de avelut, de luto. Como é que nós comportamos na forma do avelut, como os nossos sábios decretaram. E Bezat Hashem, eu e você, Ani ve'ata meshane eta olam, eu e você mudaremos o mundo. Shavua Tov. Até mais, gente. Um abraço, minha querida família lá de Manaus. Hazak Baru, excelente. Manuel, Bacalhau, Álvaro, Rio de Janeiro. Excelente. Hazak Baru, grande saudades, olha, saudades. Ótimo show. Ótimo show. Um grande abraço, gente. Boa noite. Tchau, São Paulo, Léa. Tchau, Tucão. Shavuot Miriam. Tchau, Flávio. Obrigado, gente. Obrigado pelo estudo da Torá. Isso foi muito bom. Tchau, tchau.